Um amigo aqui me mandou um vídeo do Hernandes Dias Lopes falando sobre a questão do pecado. A gente vai abordar aqui. Vamos ver o vídeo dele aqui? Pecado é maligníssimo. É o pior de todos os males. É pior do que a pobreza, a doença, a morte. Esses males, embora tão terríveis, não podem nos afastar de Deus. Mas o pecado nos afasta de Deus. O pecado levará você mais longe do que você gostaria de ir. Reterá você mais tempo do que você gostaria de ficar. E lhe custará um preço mais alto do que você gostaria de pagar. A única solução para o pecado é você recorrer a Jesus, porque Ele é o Salvador e no seu sangue a plena purificação de todo o pecado. O pecado Tá claro que aqui o vídeo está cortado, então não sei, deve ser um corte de um discurso maior, mas o corte tem esse efeito, né? O corte, quando você faz corte que você posta, você tem a intenção de colocar ali uma ideia completa. E mesmo que você não tenha a intenção, as pessoas já interpretam como uma ideia completa. Ele falou aqui do pecado. Aí eu respondi meu colega, do mesmo jeito que eu comentei no próprio vídeo. Eu coloquei lá moralismo puro, moralismo 2.0, moralismo plus, né? Aí o colega, o amigo respondeu assim: mas pecado é moralismo? Falar de pecado é moralismo? Eu falei sim, a não ser que você defina de qual pecado você está falando. Mas quando você fala de pecado genericamente, que é o que pode, que é o que aparece no vídeo curto, nesse vídeo aí, soa de maneira moralista, tá? Por que isso? E é um problema, é um problemaço esse negócio. Porque se você não definir o que é pecado, e você fala para um público, por exemplo, na internet, quantas visualizações tem? Eu nem olhei aí, mas deve ter milhares, às vezes até milhões de visualizações. Quando você não define de qual pecado você está falando, então você tem ali o problema das pessoas interpretarem a fala, inclusive não só pessoas, eu acho o próprio Hernandes Dias Lopes, porque esse cara, ele é de uma igreja, ele é da igreja presbiteriana, junto com aquele Augustus Nicodemos. Eu já fiz vídeo aqui criticando Augustus Nicodemos, que um vídeo onde ele apoia, né, ele apoia a ideia de que o crente tem justificação bíblica para comprar uma arma e atirar na cara de alguém que invade a sua casa. Não que você não possa agir de legítima defesa, mas justificativa bíblica não tem não. Não tem não. Claro, que aí eles recorrem lá no Antigo Testamento, né? Menos mal, pelo menos eles recorrem no Antigo Testamento, mas só que se você coloca o Antigo Testamento junto com o Novo Testamento, na mesma altura, como se fosse a mesma coisa, como se a nova aliança não rebatesse a primeira aliança, que as duas então estão no mesmo patamar e têm a mesma validade para hoje, aí você vai validar a violência do Antigo Testamento, como se Cristo tivesse a ver com ela. Esse é que é o problema. E o Hernandes, ele é também um crente conservador, eu diria um teólogo conservador, e então ele vai nessa perspectiva também. Só que aí cabe a pergunta, eu não sei se ele vai na perspectiva do armamentismo em si, né? Por que, que eu estou falando disso? Aí vem a pergunta sobre o que é pecado. Aí o amigo meu aqui perguntou, mas o que é pecado? Eu falei, sim, ótimo, porque essa pergunta aí cabe ao vídeo do Hernandes que você me mandou. O que é pecado? Aí eu peguei e falei, pegando as coisas de maneira assim fundamental, pecado é errar o alvo. E qual é o alvo do homem espiritual? O que se pretende um homem espiritual? É Deus. Então, mas quem é Deus? De acordo com a Bíblia, quando você pega do Antigo Testamento para o Novo Testamento, acontece ali a encarnação do verbo, da palavra, da própria palavra de Deus, que é Cristo. Então, Deus é Cristo. Então, o que é pecado? Errar o alvo. Qual é o alvo? Cristo. Agora você pode perguntar assim, mas e Cristo? Ele não trabalha com a moral também? Não. Jesus não trabalha com moral. Né? Ele não chega assim falando que a moral não presta, que a moral tem que acabar. Não, mas ele não chega
tratando das coisas de maneira moral ou moralista. Inclusive, na conversa aqui, ele citou a mulher adúltera, né? Lá em João. Pois é, ali é um exemplo de que ele ia contra a moral. É porque o ser de Cristo vai contra a moral. Porque a moral petrifica os costumes. Só que, voltando aqui para a questão do Hernandes Dias Lopes, o problema aí está no fato de que tem muitas concepções de pecado que já deveriam ter sido relativizadas e não são relativizadas. São na prática, mas não no discurso. Tem concepções de pecado que na prática os próprios crentes conservadores já deixaram de entender aquilo como pecado. E quando se trata de uma sociedade é pior ainda, que a sociedade é feita por crentes e por descrentes. Aí fica pior ainda a coisa. Fica pior ainda. Então você tem que definir o que é pecado. Em essência, é desviar o alvo. Mas se a gente pegar a história bíblica, então a gente vê que o pecado, primeiramente, tem uma história do pecado aí também, não tem? Tem, porque a história da Bíblia ela vai contando também a história. E quando lá no começo, nos primórdios, quando o homem surge, ele já surge como resultado do pecado. O homem em si já é nós, porque o Adão ali o toma como uma representação antropológica, bíblica. Não é antropologia no sentido científico, no sentido teológico bíblico. Né? A expressão do homem ali, Adão, do homem caído, é a expressão nossa toda, da humanidade. Então nós já somos resultado do pecado. Que ali tem digamos assim, discussões teológicas e filosóficas sobre o que seria ali o pecado em si. Né? Como é que foi que se deu o pecado. Mas você pode resumir a história do Éden como da seguinte forma: o homem se tornou o que é, ou seja, o que nós somos, por rebelião em relação a Deus. Olha aí que interessante. Pronto, tem que ser resumo ali. Aqui é o primeiro pecado. Pecado original. Então o homem já se produz como pecado. Viu que interessante? É uma coisa que não tem nem como você fugir. Porque a primeira coisa que eles perceberam, enquanto ele estava em Deus e via as coisas a partir de Deus, quando ele peca, ele passa a ver o mundo a partir dele. Aí é que tá. Vendo o mundo a partir de si, ou seja, enxergando a si a partir de si, aí ele enxerga a nudez. E o que ele faz? Produz roupas ali de figueiras, segundo o relato, né? Então até o ato de se vestir é um ato pecaminoso. Aí você diz assim, não, mas peraí, o ato de andar também despido pode ser um ato pecaminoso? Pode ser. Mas por isso que eu falei que não tem como você fugir da coisa. Porque se você se veste, já o fato de você ter que se vestir, que no caso ali seria a tentativa de esconder a intimidade, ou a primeira percepção da intimidade. Eu estou pegando aqui o texto. Estou considerando o texto bíblico lá, Jardim do Éden. Capítulo 3 do Gênesis. E a partir dessa percepção você tem que esconder a sua intimidade. E preste atenção que o elemento adquirido pela rebelião é o conhecimento do bem e do mal. Ou suposto conhecimento. Um conhecimento que o homem toma de Deus. Então, ser homem é ser necessariamente conhecedor ou supostamente conhecedor do bem e do mal. Então não tem jeito. Ou seja, é homem como fruto de pecado, do pecado original. Esse é o primeiro ponto. Aí você desenvolve toda a organização da sociedade, na condição de Adão caído, a partir dessa noção de bem e mal. Então, esse já é um problema. E depois, eu gosto muito de enfatizar essa questão de que o maior pecado que há depois da expulsão do Éden, porque tem um pecado original e tem um outro que deve ser muito considerado, que é o pecado da violência. Lá em Gênesis capítulo 4, eu comentei isso aqui com o meu amigo aqui. Gênesis capítulo 4, Caim mata Abel. É um homicídio. Então a gente já tem daí o ponto máximo do primeiro impulso pecaminoso do homem, depois da etapa ali do paraíso. E quando você ouve um discurso assim, vindo de alguém como Hernandes Dias Lopes, que eu coloco ele na mesma turma do Nicodemos, Augusto Nicodemos, e também na mesma turma de um outro cara aí,
chamado Paulo Júnior, que, se eu não me engano, é da presbiteriana também, que é também um apoiador, de certa forma, de armamentismo, por exemplo. Ele é, porque eu lembro que em épocas passadas aí ele fazia certos tipos de manifestações políticas. Então, e a presbiteriana já tem um histórico ruim, né? Na época da ditadura militar, ela se comportou, ela assumiu um papel, olha, eu vou usar um termo aqui que quem é presbiteriano não vai gostar, mas um papel diabólico. Diabólico. Tá? Depois eu pretendo fazer vídeo sobre esses assuntos, que é importante esclarecer essas coisas. Então, esse tipo de visão do pecado é perigoso. Por isso que eu digo que é moralismo. E o moralismo ele é perigoso. Então, se o cara fala de pecado e não define de que está falando, se ele definisse bem assim, violência, opa, ele já está determinando um pecado. Se você quiser falar do pecado da ganância, opa, ok. Ou então coloca um conjunto de pecado. Mas tem que especificar. Porque tem coisa que é visto como pecado e você absolutiza. E essa coisa já era para estar meio que relativizada. E eu estou sendo aqui claro, porque pelo seguinte, eu não posso falar isso, eu não poderia falar isso se eu tivesse, digamos assim, o rabo preso em alguma instituição religiosa. Eu não tenho. Então eu tenho toda a liberdade de falar isso aqui. Porque, então, pelo fato de não dever nada à instituição religiosa nenhuma, eu só devo a Deus. E Deus não é contra o meu discurso. Então, quem está me ouvindo pode dizer, não, ele é contra sim. Não, na sua concepção, sim. Mas não é. Deus não é. Já era para ter amadurecido a ideia há muito tempo. E eu dei um exemplo aqui, e vou dar agora, que é um exemplo que mexe muito com as pessoas, que é a questão da homoafetividade. Eu conversando com ele aqui, a gente acabou entrando no assunto, porque nós estamos falando de pecado, eu tive que dar exemplo para ele. É um exemplo muito, sim, visível, nítido, essa questão. Vamos supor que, supor não, na cabeça dele aí, provavelmente está inserido a questão da homoafetividade, porque ele é um teólogo conservador. Só que daquele tempo em que o texto foi escrito para cá, nós já temos outras observações a respeito de uma afetividade. Inclusive, eu comentei aqui com meu amigo que eu tinha dificuldade de aceitar isso que eu vou falar aqui agora. Que a uma afetividade é uma coisa, de início, a ciência não tem muito assim acesso a essa coisa, porque é algo muito individual, muito subjetivo. E os conservadores tentam, eles apelam para uma forma, digamos assim, biológica, sexual, para falar sobre o comportamento. Só que isso também não define. Não define, mas eles querem que defina dessa forma. Não, se é mulher, homem, acabou. Aí tem que ser dessa forma. E um dos argumentos que eles usam é a questão do reino animal, né? Eu já comentei isso aqui, vou comentar de novo. Uma vez eu estava discutindo com uma garota na internet e ela disse sobre essa coisa dos animais, né? Ah, mas, por exemplo, você pode ver que no mundo animal não tem homoafetividade, sei o quê. Eu falei, tem sim. E pior é que tem. E antigamente eu também era adepto desse discurso, porque eu não tinha sequer a capacidade crítica de pesquisar e ver se tem ou se não tem. E tem, e é muito simples. Poucos meses atrás, eu acho que foi em fevereiro desse ano, teve um cara aí que veio com o mesmo papo dessa menina no Facebook. Eu respondi ele. E ele não respondeu de volta. Eu não mandei vídeo para ele. Para a menina eu mandei. Aí ela jogou a coisa pro transcendental, pra metafísica, né? Religiosa. Ela justificou dizendo assim: ah, não, mas aí é porque o diabo entrou, né? Nesses animais aí, pra estar se comportando desse jeito. Aí fica fácil resolver tudo, né? Eu acho que se colocar o pé na terra e começar a raciocinar de forma mais profunda, aí você supera essa visão. Só que é óbvio que eu não posso esperar de uma pessoa conservadora isso, porque isso machuca a identidade da pessoa. Machuca. Não é simples. Mas aí você tem que se perguntar se você realmente ama uma tal verdade, ou a verdade como um todo. A verdade essencialmente, porque quem ama a verdade essencialmente vai amar todo tipo de verdade. E é uma verdade que no meio animal há uma afetividade, tanto masculina quanto feminina. Pode pesquisar aí. Mas o assunto aqui, obviamente, não era isso, era sobre pecado. Então, definir pecado ramartiologicamente
se torna um pouco mais complicado. Eu fico com essa descrição de que é desviar o alvo. Pegando agora o exemplo da mulher adúltera, aí a gente estava questionando aqui, eu e ele disse assim, o que há de mais importante na fala de Jesus é a parte como quando ele diz para a mulher assim, vá e não peques mais. Eu falei, não, a parte mais importante não é essa. A parte mais importante é a parte que ele não condena. A mulher adúltera. Agora, o adultério é pecado? Sim. Aí esse. Por quê? Aí a gente poderia discutir por que o adultério é pecado. Ah, porque a Bíblia diz. Não, não é só porque ela diz, não. A gente pega o que ela diz e reflete sobre a questão. Tem que refletir sobre a questão. Senão fica muito dogmatizado. Aí você vai pegar um discurso desse aqui do Hernandes Dias Lopes e vai simplesmente receber e acabou. Tá tudo certo, tá ok. E não é assim que as coisas se resolvem. Não é assim. Outro dia eu estava lendo uma matéria que tinha. Agora eu, não vou, eu precisaria procurar. Se eu procurar, eu vou colocar o link. Se eu achar, eu vou colocar o link. Que mães que perceberam que seus filhos eram homoafetivos desde criança. Mães e pais. Isso acontece na sociedade humana. Você já percebe que a criança. Não quer dizer que toda criança que homem, né, que já brinca de boneca, já tem aquela tendência, não quer dizer que ele vá ser homoafetivo. Porque o desvio do papel de gênero desvio de papel do padrão, né? O desvio de papel de gênero é diferente de uma questão de um desvio do padrão cultural sexual. Papel de gênero é uma coisa, sexualidade é outra. Mas enfim, mas é a maioria dos que apresentam assim por uma criança que já é mais delicada, já tem mais os trejeitos assim de uma afetividade. Eu lembro que há muitos anos atrás eu percebi isso. Eu olhei assim uma criança na rua e eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, uai, quantos anos tem esse menino? Aí a pessoa que morava vizinha me disse assim, tem 13. Eu falei, uai. Aí ela me falou assim, mas é porque você tá falando por causa do jeito dele? Eu falei, sim. Né? Mas isso tem tempo, isso tem muito tempo. Aí eu comecei, eu falei, ué, mas fiquei pensando, quem ensinou isso pra esse menino? Aí depois que eu fui adquirindo mais consciência crítica, foi que eu fui abrindo mais a mente para essa questão. Mas eu sei que tem gente que tem medo de observar as coisas, observar o mundo ao redor. Ele fica com a lente assim paralisada no seu modo de pensar, porque para ele basta. É aquilo e pronto. Eu acho que tem que perder o medo. Já que a gente está falando de fé, medo para mim é falta de fé. Porque se a fé da pessoa, primeiramente a fé é em Cristo, e que caminha para um amadurecimento de uma fé como a fé do próprio Cristo, de que você tem que ter medo? Porque se tem medo, se você fala de fé em Cristo, é fé e amor. E a Bíblia diz que o amor exclui todo medo. Então eu acho que se você coloca um vídeo desse aí, tudo bem, é um vídeo curto, mas eu vou até. Depois pode até procurar o vídeo completo aí para ver o que ele diz. O que o Hernando Dias Lopes diz. Se não vai nessa perspectiva que eu estou falando. É gente que entende santidade como adesão a normas sociais ditadas, inclusive, através dos séculos pela igreja, né? Normas de comportamento, que é o que? A moral. Então fica uma coisa muito sem reflexão. A pessoa não pensa, ela já chega e abraça. A intenção aqui não é estar criticando a igreja presbiteriana. Tem outras aí, batistas, que eu cresci dentro dessas igrejas, e igreja desse tipo. Sei como é que é. Cresci, nasci. Berço evangélico, esse evangelicalismo importado lá dos Estados Unidos. Que é de lá que veio a teologia chamada fundamentalista. Depois que o termo fundamentalismo foi adquiriu, né, uma conotação pejorativa. Mas de início era a designação de uma teologia que buscava voltar aos fundamentos, né? Que era uma teologia que rebatia uma teologia mais cientificizada, que surge ali, sobretudo no século XIX, né?
se desenvolve no século XIX, ela tem ali seu ápice, e já amigo do final do século XIX é que aparece essa teologia dos fundamentos lá nos Estados Unidos. E os missionários trouxeram para cá. Aí depois o fundamentalismo ficou sendo conhecido como, designando, né, fanatismo religioso. Sobretudo depois do 11 de setembro lá nos Estados Unidos, aí a concepção ainda se agravou, né, ainda mais. Fundamentalismo virou assim, tipo, traz aquela imagem do muçulmano doidão, sabe, o kamikaze, o cara que se mata em nome de Alá, ou de um suposto paraíso. Mas é isso aqui para nível de reflexão, tem muitos outros pontos a respeito de pecado que você vai ver que a coisa é relativa. Mas o conservadorismo insiste em absolutizar e traz consigo a ameaça do inferno, que é um problema. Se você quiser, dê aí sua opinião sobre a questão, comenta, compartilhe o vídeo, coloca o debate. Até a próxima.